No podcast de hoje, vamos tratar do livro O Novo Iluminismo de Steven Pinker, onde os participantes do nosso grupo, a partir de uma conversa um pouco informal, vão apresentar as partes que mais lhes chamaram a atenção. Vamos iniciar então com o Sr. Renato, que vai nos falar um pouco sobre o que foi o Iluminismo. Olá, Leonardo. Olá, queridos amigos. Bom, o Iluminismo surgiu entre os dois últimos terços do século XVIII, embora tenham brotado da Revolução Científica e da Idade da Razão no século XVII, e extravasado para o apogeu do liberalismo clássico na primeira metade do século XIX. Seus principais pensadores eram provocados por contestações da ciência e da exploração à sabedoria convencional, informados sobre o banho de sangue das guerras religiosas recentes e apoiados na facilidade de movimentação de ideias e de pessoas. Foi a razão que levou a maior parte dos pensadores iluministas a repudiar a crença em um Deus antropomórfico e atento aos assuntos humanos, buscando assim uma nova compreensão de ser humano. Em vez de tentar moldar a natureza humana, a esperança de progresso do iluminismo concentrava-se em instruções humanas, sistemas criados pelo homem, como governos, leis, escolas, mercados e organismos internacionais, são um alvo natural para a aplicação da razão em prol do melhoramento de nossa espécie. Pois bem, um conceito importante para entender a condição humana acaba sendo o conceito de entropia, ou podemos chamar também de desordem, definido pelo físico Ludwig Boltzmann. Segundo ele, na lei da termodinâmica, o calor é uma energia das moléculas em movimento, que quando em repouso, ele tende a entrar numa desordem. Essa segunda lei da termodinâmica é importante para a vida e felicidade do ser humano, pois se não existe uma ordem que acaba impulsionando as coisas, a probabilidade do que aconteça é que essas coisas mudem para pior. Essa lei, ela pode ser reconhecida em expressões que usamos no nosso cotidiano, como por exemplo, se parar enferruja, a coisa desandou e outras. Percebemos a ordem presente no mundo físico por um impulso de ordenamento, em que constitui todos os elementos presentes de forma ordenada. Todavia, é preciso explicar também a ordem presente no mundo vivo, e não só nos aspectos físicos, como por exemplo, a estrutura dos tecidos, dos órgãos, que é tudo muito bem estruturado com uma ordem que permite o bom funcionamento do organismo. Muitos atribuem essa ordem à evolução de cópias impulsionadas por um movimento ordenado inicial. Outros atribuem a presença de uma divindade que acaba ordenando todos esses fatores. Um outro fundamento é a informação. A informação pode ser concebida como uma diminuição da entropia, como o ingrediente que distingue um sistema ordenado, estruturado, do imenso conjunto de sistemas aleatórios e inúteis. A informação contida em um padrão depende do quanto a nossa visão do mundo é minuciosa ou mais geral. Informação é aquilo que se acumula em um genoma ao longo da evolução. A sequência de bases em uma molécula de DNA correlaciona-se com a sequência de aminoácidos nas proteínas que compõem o corpo de um organismo. Informações também são coletadas pelo sistema nervoso de um animal enquanto ele cuida da vida. Uma descoberta fundamental da neurociência teórica no século XX é que redes de neurônios não só podem preservar informações, mas também transformá-las de modos que permitem explicar como cérebros podem ser inteligentes. Voltando à evolução, um cérebro que já viesse dotado de informações no genoma para efetuar computações com base em informações provenientes dos sentidos, poderia organizar o comportamento do animal de modo a lhe permitir captar energia e resistir à entropia. Poderia, por exemplo, implementar a regra: se grasnar, persiga, se latir, fuja. No entanto, perseguir e fugir não são apenas sequências de contrações musculares. São processos direcionados para um objetivo.
Isso faz lembrar outra ideia fundamental do século XX, às vezes chamada de cibernética, feedback ou controle. Essa ideia explica como um sistema físico pode parecer teleológico, isto é, dirigido por propósitos ou objetivos. Os princípios de informação, computação e controle reduzem o abismo entre o mundo físico de causa e efeito e o mundo mental do conhecimento, inteligência e propósito. Posto todos esses fatores, vamos então, logo depois, passar para o próximo podcast, onde vamos tratar de tudo isso o que tem a ver com a vida dos seres humanos.